Olá, oitavo ano! Estamos de volta para mais uma videoaula, só que dessa vez é um conteúdo novo, tá bom? A gente vai falar sobre o sistema respiratório, que é o capítulo 6 da apostila de vocês. E vamos lá. Quando a gente fala de sistema respiratório, nós estamos falando, logicamente, de respiração, tá? E quando a gente fala de respiração, a gente tem que entender que existem dois tipos de respiração. A respiração celular e a respiração pulmonar. Os nomes são muito sugestivos, né? Respiração celular vai ocorrer dentro da célula e a pulmonar vai ocorrer nos pulmões, tá? E no sangue, mas principalmente os pulmões aqui. Quando a gente fala de respiração celular, a gente está falando de um processo bioquímico que vai ocorrer na célula para que ela consiga obter energia, que é fundamental para que ela permaneça viva, né? E exerça suas funções vitais. Então, quando a gente fala de respiração celular, nós estamos falando de reações que ocorrem dentro das células e precisa do gás oxigênio, tá? Quando a gente fala de respiração pulmonar, a gente está falando de troca de gases que vai ocorrer entre o sangue e os pulmões. Só que essa respiração pulmonar, ela é responsável por disponibilizar o oxigênio que as células precisam para poder fazer respiração celular e retirar o gás carbônico, que é o resultante final do processo da respiração. Então, repara que para que ocorra a respiração celular, nós precisamos da respiração pulmonar, ok? E aí tem um esquema das nossas vias respiratórias, também tem no livro de vocês, ok? Então, a gente vai começar falando sobre a cavidade nasal. A cavidade nasal nada mais é do que a comunicação com o meio exterior através das narinas, que é revestida por um muco. E esse muco tem a função de umedecer e de filtrar o ar através da inspiração, ok? E aí o ar vai passar, vamos dizer assim, né, para a próxima etapa, né, para a próxima parte, que é a faringe. Se vocês repararem, a faringe, ela é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Então, se vocês olharem bem aí na figura, vocês vão reparar que a boca se comunica com a faringe e que a cavidade nasal também se comunica com a faringe. É por isso que algumas pessoas conseguem respirar pela boca também. Mas a gente não deve respirar pela boca, por quê? Porque a boca não tem essa capacidade de umedecer e filtrar o ar que foi inspirado, ok? E aí vamos falar mais um pouquinho da faringe. Falando da faringe ainda, ela vai se comunicar com a cavidade nasal e com a boca, como eu acabei de falar, e ela permite a passagem do ar em direção à laringe, ok? E aí é o seguinte, agora a gente vai falar da laringe. A laringe, se vocês olharem bem aí no desenho, ela vai ficar entre a faringe e a traqueia. E a gente tem que lembrar de uma coisa que eu falei em sala de aula. Quando comemos algo, uma pequena cartilagem, que é chamada de epiglote, ela fecha o orifício de comunicação da laringe com a faringe. Ela vai impedir que esse alimento entre na traqueia, tá? Porque a traqueia é para quê? É para passagem do ar, não é para passagem do alimento. É por isso que eu falei para vocês que a gente não deve ficar conversando enquanto a gente come, porque aí a gente pode acabar confundindo a epiglote e aí é quando a gente acaba engasgando, tá bom? E ainda no interior da laringe, a gente encontra as pregas vocais, que antigamente era chamada de cordas vocais, né? Que é responsável por parte da nossa fala. Então, olha a importância que a laringe tem, né? Ela é importante tanto para o nosso sistema respiratório, para a passagem de ar. Ela é importante porque através da epiglote vai estar separando a passagem do ar do sistema digestório e também se encontram aí as nossas pregas vocais, ok? E aí a gente passa para o próximo, que é a traqueia, tá? A traqueia, ela é uma série de anéis que são cartilaginosos e que eles se mantêm abertos, tá? E se vocês olharem a traqueia, ela faz comunicação com os brônquios. Os brônquios repara que os brônquios vêm da traqueia e eles se ramificam entre o direito e o esquerdo. E os brônquios, eles entram nos pulmões, tá? E aí, quando os brônquios entram nos pulmões, eles vão se dividir em ramos menorzinhos e mais finos, que são chamados de bronquíolos. Eles ganham o nome de bronquíolos.
Depois que o ar fez todo esse caminho e ele passou pelos bronquíolos, ele vai chegar numa espécie de saco que nós chamamos de alvéolos pulmonares. É nos alvéolos pulmonares que ocorrem as trocas gasosas, tá? Com o sangue que circula no nosso organismo. Então, o ar faz todo esse caminho, começando na cavidade nasal, até chegar nos alvéolos pulmonares que estão nos pulmões, ok? E eu vou falar, depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas aqui a gente também tem o diafragma, tá bom? Que é um músculo que auxilia nos movimentos de inspiração e expiração que a gente faz para poder respirar. E aí no esquema também vocês têm a cavidade pleural. Por quê? Porque o nosso pulmão, ele é envolvido por uma membrana chamada de pleura, tá? Só que são duas membranas, então elas ficam separadas por conta de um líquido que tem entre elas, tá? Por isso que tá aí cavidade pleural. E a gente agora vai falar um pouquinho mais dos pulmões, tá? Agora, falando dos pulmões, nós vamos falar o seguinte. Primeiro ponto que tem aí, o pulmão esquerdo, ele é menor do que o pulmão direito, tá? Ele vai ser menor por quê? Por conta do espaço que o coração ocupa, então ele acaba sendo um pouquinho menor. Depois ele fala aí que eles são esponjosos. E por que eles são esponjosos? Por conta da presença que eu acabei de falar, dos alvéolos pulmonares, que é onde ocorre justamente essas trocas gasosas, tá? Eles são envolvidos pela pleura, que eu também já falei anteriormente, que é justamente essa dupla membrana que envolve os pulmões e ficam separados por um líquido. Eles se apoiam no diafragma, que é o músculo responsável, tá? Os músculos intercostais também vão ajudar, mas aqui a gente vai destacar o diafragma, que auxilia muito na questão da inspiração e da expiração. E por último, a gente vai falar que os pulmões, eles realizam a hematose. O que vai ser a hematose? É a troca de gases que vai ocorrer. Então, o sangue que antes era rico em gás carbônico e depois ele passa a ser rico em oxigênio nos pulmões. Isso se chama hematose, tá? E essa figura que vocês estão vendo aí, dessas bolinhas, né, desses saquinhos, são os alvéolos pulmonares, ok? E vamos seguir. A gente agora vai falar da ventilação pulmonar. Quando a gente fala da ventilação pulmonar, a gente está falando da inspiração e da expiração. Então, aí a gente tem 3 desenhos. O primeiro desenho é quando o corpo está em repouso, tá? Repara essa linhazinha aí, tá? Que é o diafragma. Repara como ela tá. Quando a gente inspira, a inspiração nada mais é do que a entrada de ar nos nossos pulmões, tá? Quando a gente inspira, o que vai acontecer se vocês olharem aí? A contração de alguns músculos torácicos, tá? Como é o caso dos músculos intercostais, que vai se juntar com abaixamento. Repara que o músculo do diafragma, ele abaixa e o pulmão, obviamente, ele vai se expandir. Então, repara que essa parte pulmonar está mais expandida. Isso vai acontecer na inspiração. Já a expiração, que é o desenho do lado, nada mais é do que a saída de ar dos pulmões. Então, nesse momento, o ar está saindo. Na expiração, vai ocorrer o relaxamento dos mesmos músculos que se contraíram na inspiração, eles vão se relaxar na expiração, tá? E aí, se vocês olharem, ocorre uma elevação do diafragma e a elasticidade dos pulmões, se vocês derem uma olhada aí, ok? Então, a inspiração é a entrada de ar nos pulmões e a expiração é a saída de ar dos pulmões, ok? Quando a gente inspira, o diafragma contrai
e ele desce, se vocês olharem, tá? Os músculos intercostais também vão se contrair. E aí vai fazer com que a caixa torácica aumente de volume. Já na expiração é o contrário. O diafragma e os músculos intercostais, eles vão relaxar, fazendo com que a caixa torácica diminua o seu volume. Então, a respiração depende desses dois movimentos, inspiração e expiração, ok? E a gente agora vai falar de algumas doenças do sistema respiratório, tá? Algumas são muito famosas, como é o primeiro caso aí do resfriado e da gripe. Tanto gripe quanto resfriado são viroses, então são doenças causadas por vírus, tá? E as pessoas que estão tanto gripadas quanto resfriadas, elas expelem, tanto ao falar quanto ao tossir, gotículas de secreção, que tá cheia de vírus e pode vir a contaminar outras pessoas, tá? E é o que vem acontecendo agora no caso do coronavírus, né? É exatamente esse tipo de propagação que o vírus utiliza. Ele se utiliza através das gotículas das salivas, através de qualquer tipo de secreção do corpo, tá cheia do vírus, e aí você, ao entrar em contato com esse tipo de secreção, acaba se contaminando. Próximo aí é a pneumonia. A pneumonia é uma inflamação muito aguda dos pulmões que é provocada, aí existem dois tipos de pneumonia, tá? A viral e a bacteriana. Então a pneumonia ela pode ser causada por bactéria ou por vírus, tá? É mais comum a que é causada por bactérias. E os sintomas da pneumonia são febre alta, dor torácica, tosse, e é uma doença bastante tratável, tá? Causada por bactérias, você vai tomar um antibiótico, fazendo o tratamento certinho, não vai ter grandes problemas. Próxima que a gente vai falar aí é a tuberculose. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria, tá? Bastante contagiosa. E geralmente se contrai a tuberculose através da inalação dessa bactéria, tá? Ela pode infectar vários órgãos do corpo, mas normalmente ela vai atacar os pulmões e eles vão ser sempre os mais afetados, tá? Nesse caso, essa bactéria ela vai destruir os tecidos conjuntivos, tá? Olha a importância do tecido que a gente estudou lá atrás, né? Ela vai estar destruindo o tecido conjuntivo que fica entre os alvéolos pulmonares, tá? Então, olha só, ela ataca exatamente aonde ocorre a hematose, que é a troca de gases. Então, ela é mais séria, tá? Assim que a pessoa pega a tuberculose, na fase inicial, ela não apresenta muitos sintomas. Mas conforme ela vai avançando, aí a pessoa pode ter um emagrecimento, ela apresenta febre, mal-estar, tosse, falta de ar. E ela pode expectorar, né, sangue, né, junto, quando ela vai tossir, quando ela vai né, colocar aquele catarro para fora, vai estar saindo sangue junto, tá? E por último, a gente vai falar do enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar é a perda da elasticidade dos alvéolos pulmonares, e isso vai causar uma redução na área respiratória do indivíduo. E aí é por isso que o paciente que está com enfisema pulmonar, ele apresenta uma certa moléstia e apresenta muita falta de ar. Por quê? Porque aonde ocorre a hematose, que são os alvéolos pulmonares, perdeu a elasticidade, então ficou comprometida a respiração da pessoa, ok? Dessa forma, a gente fecha esse capítulo, tá? E fica aí para vocês as atividades do livro desse capítulo, que vai da página 366 até a página 368, ok? Um forte abraço para todos, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, a gente vai estar corrigindo, ok? Beijinho!